palavra oportuna, segundo Crônicas, capítulo 7, versículo 12 a 16. Então o Deus eterno apareceu de noite a Salomão e disse: Eu ouvi a sua oração e escolhi este templo para ser o lugar onde serão oferecidos os sacrifícios. Quando eu fechar o céu e não deixar que chova, ou ordenar aos gafanhotos que destruam as colheitas, ou mandar uma peste atacar o povo, então, se o meu povo, que pertence somente a mim, se arrepender, abandonar os seus pecados e orar a mim, eu os ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e farei o país progredir de novo. Escutarei com atenção as orações que forem feitas neste lugar, pois é o templo que escolhi e separei para ser o lugar onde deverei ser adorado para sempre. Eu tomarei conta dele e sempre o protegerei. Queridos, Salomão construiu um templo de adoração para o povo de Deus em Israel. Sim, lugar para reunir, lugar para o povo se unir no louvor, na adoração ao Senhor. Da mesma forma que esse templo no passado existiu e que servia de referência de Deus, Deus permite na história que construamos templos para ser referência também entre nós da sua presença, de um povo que teme, de um povo que o adora. Certamente não precisaremos desse templo lá na frente, no futuro, quando estivermos com Deus, porque o próprio Deus será o nosso tabernáculo, será o nosso poderoso templo. Sim, diz Apocalipse lá no capítulo 21. Certamente, querido, Deus tem nos chamado para a unidade e o povo reunido no seu templo tem esse significado. Também o povo reunido na adoração no seu templo tem um significado de arrependimento, tem um significado de comunhão, tem um significado de adoração, tem um significado de serviço. Sim, o templo hoje serve para estarmos mostrando às pessoas que a nossa vida foi paga um preço por ela por Cristo Jesus. E nós hoje somos feitos de santuário do Deus vivente. Sabemos que Deus não habita em templo feito por mãos, conforme diz a palavra de Deus. Mas o próprio Deus aprovou a construção daquele templo de Salomão. Parece contraditório? Sim, de certa forma o é. Mas não há contradição quando nós vemos o significado das duas palavras. De que Deus não habita em templo, não mora, não reside em templo feito por mãos. Ou seja, Deus não está preso, circunscrito a um prédio físico. Nós não o limitamos. Nós simplesmente servimos em adoração naquele lugar. Deus aceita o templo, dizendo claramente a Salomão, para que ele seja a referência também da fé do povo de Deus naquele local, naquela localidade. O templo não restringe Deus, até porque, como disse no futuro escatológico, Deus é o nosso tabernáculo. E mesmo a palavra diz que Deus habita no nosso coração. Assim sendo, queridos, nessa hora aqui reunidos, há uma exortação que decorre quando vêm os sinais de castigos, de disciplina, de provas que Deus coloca sobre nós. Nós devemos olhar para o templo de Deus, devemos estar juntos, buscando, adorando, servindo a Deus. Aqui fala sobre a falta de chuva, fala pela escassez da comida, pelo ataque do gafanhoto, fala exatamente sobre uma questão em que o povo está longe de Deus, em pecado, e diz aqui que deve se arrepender, abandonar os seus pecados, deve orar, buscar comunhão com Deus, deve de fato estar na presença de Deus em fé. Deus diz que vai ouvir, Deus diz que vai perdoar os pecados, Deus diz que vai fazer o país novamente progredir.
e certamente Deus vai escutar as orações feitas no seu tempo. Assim sendo, querido, Deus está entre nós, habita no nosso coração e devemos juntos buscá-lo em temor, devemos juntos buscá-lo em comunhão, fazendo realmente um louvor ao seu santo e eterno nome. Deus chama você para vir à casa dele, adorá-lo em espírito e em verdade. Deus chama você para estar em comunhão com o seu povo. Deus chama você para arrependimento, para o louvor. Deus chama você para estarmos de fato unidos, glorificando, exaltando o nome de Deus. Venha, participe da casa de Deus. Venha no templo do Senhor, lugar que Ele aprovou, para ali do seu povo receber o louvor, a honra e a glória. Em nome de Jesus, receba essa palavra oportuna